Existe um momento na vida de quase toda pessoa em que as coisas dão errado de uma forma que parece definitiva. Não o tipo de errado que você consegue consertar num fim de semana. O tipo que muda o chão debaixo dos seus pés. O tipo em que você olha para a situação e não consegue ver de onde viria a saída. Pode ser a perda de um emprego que parecia sólido. O fim de um relacionamento que você acreditou que era para a vida. Uma crise financeira que chegou sem aviso e que revelou o quanto o que você tinha era mais frágil do que parecia. Uma traição de alguém em quem você confiava completamente. Uma doença, sua ou de alguém que você ama, que reorganizou todas as prioridades de forma que ninguém havia pedido. Ou talvez seja algo menos dramático para quem olha de fora, mas que para você é igualmente real. A sensação de que você está parado enquanto o mundo avança, de que as decisões que tomou te trouxeram até um lugar que não é onde queria estar, de que a versão da sua vida que imaginava está cada vez mais distante da que você está vivendo. Se você está nesse lugar agora, ou se já esteve, ou se sabe que um dia vai estar, então esse vídeo foi feito para você. Não para te dizer que vai ficar bem de forma vaga e sem substância, mas para te mostrar o que os estoicos descobriram sobre os momentos em que tudo dá errado. E que é radicalmente diferente do que a maioria das pessoas faz nesses momentos. Fica comigo até o final, porque o que vem aqui pode mudar como você atravessa tudo que ainda tem pela frente. Antes de continuar, vai nos comentários agora e escreve: qual é a situação mais difícil que você está enfrentando nesse momento? Não precisa ser elaborado. Uma linha, porque no final desse vídeo eu vou retomar essa pergunta. E o que você escreveu vai ter uma perspectiva diferente esperando por ela. Deixa eu te contar sobre o inverno de 169 d.C. no norte da Europa. Marco Aurélio estava acampado com o exército romano às margens do rio Danúbio, numa das campanhas militares mais longas e mais difíceis que Roma havia travado em séculos. Fazia um frio que os soldados romanos nunca haviam experimentado. Uma praga que havia começado no Oriente e que se espalhara por todo o Império havia matado 1 em cada 4 soldados do exército. Os suprimentos eram escassos. As vitórias eram lentas e custosas. E o imperador, o homem com o poder supremo, que poderia ter ficado em Roma em conforto enquanto seus generais tratavam da guerra, estava lá, no frio, no lodo, na adversidade que não havia escolhido, mas que havia aceito como parte do que o cargo exigia. E todas as noites naquele acampamento ele abria o diário e escrevia: não sobre a guerra, não sobre os inimigos, sobre si mesmo, sobre como manter o caráter quando as circunstâncias pressionavam em direção contrária. Sobre como agir bem quando agir bem era difícil e quando ninguém estava verificando se ele estava fazendo. Um dos textos que escreveu nesse período, textos que hoje fazem parte das meditações, diz o seguinte: o obstáculo para a ação se torna a ação em si. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase, escrita no lodo de uma campanha militar num inverno brutal, é a essência de tudo que esse vídeo vai te ensinar. O obstáculo não está no caminho, o obstáculo é o caminho. A primeira coisa que os estoicos entendiam sobre os momentos em que tudo dá errado e que a maioria das pessoas faz completamente diferente, é que a pergunta errada é: por que isso está acontecendo comigo? E a pergunta certa é: o que posso fazer com isso? Parece uma distinção pequena. Na prática, é a diferença entre duas formas completamente diferentes de existir na adversidade. E entre dois resultados completamente diferentes ao final dela. A pergunta por que isso está acontecendo comigo orienta a atenção para o passado, para a causa, para a injustiça, para o que não deveria ter sido, mas foi. E o passado não pode ser mudado. Então toda a energia que vai para essa pergunta
É energia que não produz absolutamente nada, vai e não volta. A pergunta "o que posso fazer com isso?" orienta a atenção para o futuro, para a ação possível, para o que ainda está dentro do seu controle apesar de tudo o que aconteceu. E essa pergunta, mesmo quando a resposta é pequena, mesmo quando o que você pode fazer parece insignificante diante do tamanho do problema, coloca você de volta no único lugar onde a transformação da situação é possível, no presente, no que depende de você, na ação que está disponível agora. Marco Aurélio voltava a essa pergunta repetidamente nas meditações. Em cada situação difícil que descrevia, em cada circunstância adversa que examinava, a pergunta subjacente era sempre a mesma: o que posso fazer com isso? Não o que deveria ter sido diferente. Não quem é responsável pelo que está errado. O que posso fazer agora com o que tenho, onde estou? Essa pergunta simples é a mais poderosa que existe nos momentos de crise. E o hábito de fazê-la, especialmente quando tudo dentro de você quer fazer a outra pergunta, a que não leva a lugar nenhum, é o que separa quem atravessa a adversidade e cresce de quem atravessa a adversidade e apenas sobrevive. A segunda coisa fundamental que os estoicos sabiam é sobre a distinção entre o que acontece e o que você diz para si mesmo sobre o que acontece. Epicteto foi o mais direto e mais radical sobre isso. E o foi com uma autoridade que vinha de quem havia vivido nas condições mais difíceis imagináveis. Ele ensinava: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas. E essa afirmação, que à primeira leitura pode parecer minimizar o sofrimento real, é na verdade a observação mais libertadora que existe sobre como a adversidade funciona. Porque ela diz que há sempre dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é o evento externo, a perda, o fracasso, a traição, a crise. Esse evento é real e muitas vezes doloroso e não pode ser negado. O segundo é a interpretação que você faz do evento, o que você diz para si mesmo sobre o que ele significa, o que ele revela sobre você, o que ele implica para o futuro. E esse segundo evento, a interpretação, é onde o sofrimento ou a resiliência é produzida. Dois eventos idênticos podem produzir respostas completamente diferentes dependendo da interpretação. Uma demissão pode ser interpretada como evidência de incompetência permanente e irremediável, e produzir paralisia, vergonha, resignação. Ou pode ser interpretada como o fim de um capítulo que não estava te levando na direção certa e o começo de outro que ainda não existe. E produzir clareza, ação, reconstrução. O evento externo é o mesmo. A interpretação é completamente diferente. E a interpretação, não o evento, é o que determina se você vai atravessar essa situação crescendo ou apenas sobrevivendo. A prática estoica não é mudar os fatos. É examinar honestamente as interpretações que você está fazendo dos fatos e questionar se elas são as únicas possíveis, se são as mais úteis, se são as mais verdadeiras. A terceira coisa que os estoicos sabiam, e que é talvez a mais contraintuitiva de todas, é que a adversidade não é o oposto do crescimento. É o material do crescimento. Sêneca escreveu algo sobre isso que ainda hoje é a observação mais poderosa que existe sobre a relação entre dificuldade e desenvolvimento. Ignifer, igni probatur. O ouro é testado pelo fogo, não como punição, como processo de revelação. O fogo não cria as propriedades do ouro, apenas revela as que já estavam lá. A adversidade funciona da mesma forma. Ela não cria quem você é, ela revela. Revela o que foi construído internamente ao longo do tempo. Revela onde o caráter é sólido e onde ainda há trabalho a fazer. Revela quais valores são reais, porque se sustentam na pressão, e quais eram apenas intenções que não haviam sido testadas. E esse processo de revelação,
por mais doloroso que seja quando está acontecendo, é o único que produz transformação real e permanente, porque transformação que não foi testada não é transformação, é só intenção. E quem você se torna ao atravessar a adversidade com honestidade, com coragem e com integridade, quem emerge do outro lado do fogo é genuinamente diferente de quem entrou. Mais sólido, mais claro, com um tipo de confiança em si mesmo que não pode ser dado por nenhum sucesso externo, porque foi construído de dentro para fora, no processo de enfrentar o que era difícil e continuar mesmo assim. Se você está chegando até aqui e quer uma metodologia completa para atravessar esses momentos difíceis de forma estruturada, com práticas específicas e exercícios reais, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontra o passo a passo de como aplicar esses princípios nas situações mais difíceis da sua vida. Vale muito acessar depois desse vídeo. A quarta coisa que os estoicos sabiam é sobre o papel específico do tempo na adversidade. Não no sentido vago de que o tempo cura tudo, que é uma frase verdadeira na superfície, mas que não diz como atravessar o tempo enquanto ele passa. Os estoicos tinham algo muito mais preciso. Eles entendiam que a adversidade tem fases distintas e que confundir as fases é o que faz muitas pessoas ficarem presas nelas mais tempo do que o necessário. A primeira fase é o impacto, o momento em que a adversidade chega e o sistema emocional e cognitivo entra em modo de crise. Essa fase tem características específicas. A mente não funciona com clareza normal. As emoções são intensas. A perspectiva é distorcida pela proximidade do evento. Marco Aurélio ensinava que nessa fase a regra principal é não tomar grandes decisões. Não porque você seja incapaz, mas porque as decisões tomadas no impacto são decisões tomadas por uma mente que não está operando com seus recursos completos. A segunda fase é o processamento, quando o impacto inicial passou e você começa a lidar com o que realmente aconteceu. Essa é a fase onde o exame honesto é possível, onde as perguntas úteis, o que posso fazer com isso? O que isso está revelando, o que ainda está dentro do meu controle, começam a ter respostas acessíveis. Sêneca dedicava muito da sua prática filosófica a essa fase, ao processamento deliberado e honesto da adversidade, extraindo o aprendizado sem se instalar no sofrimento. A terceira fase é a reconstrução, quando a clareza sobre o que aconteceu está suficientemente consolidada para que a ação construtiva seja possível. Não reconstrução do que foi, isso frequentemente não é possível, mas construção do que vem depois, do próximo capítulo, da versão da vida que se torna possível a partir do que aconteceu, não apesar do que aconteceu. Confundir essas fases, tentar reconstruir quando ainda está no impacto ou ficar processando quando já está em tempo de construção, é o que prende as pessoas nos momentos difíceis muito mais tempo do que é necessário. Clica em curtir esse vídeo agora, se ele está chegando num lugar real para você. Esse gesto simples ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse conteúdo toda semana. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem um vídeo que vai continuar te ajudando. A quinta coisa que os estoicos sabiam e que eu quero que você leve especialmente se estiver num momento difícil agora, é sobre a diferença entre o que a adversidade parece e o que ela é. A adversidade no pico parece permanente, parece definitiva. Parece que o estado atual é o estado final, que o fundo onde você está agora é onde você vai ficar. E essa ilusão de permanência é o que produz o desespero, não a adversidade em si, mas a convicção de que ela não vai passar, de que não há saída, de que o que está difícil agora vai estar difícil para sempre. Marco Aurélio tinha uma prática específica para combater essa ilusão.
Ele chamava de perspectiva histórica. Ele pensava em eventos que, quando haviam acontecido, pareciam absolutamente catastróficos e definitivos, e que agora, vistos da distância do tempo, eram apenas capítulos numa história maior. Ele pensava em imperadores que haviam enfrentado crises que pareciam o fim de tudo, e que haviam atravessado e continuado. Ele pensava nas suas próprias crises anteriores, as que haviam parecido permanentes no momento e que o tempo havia mostrado serem passageiras. Não porque o tempo resolve tudo automaticamente, mas porque o tempo revela o que a proximidade esconde, que quase nada que parece definitivo quando está acontecendo é realmente definitivo, que há sempre um próximo capítulo, que a história não termina no ponto mais difícil, termina no ponto onde você parar de escrever, e você ainda está escrevendo. A sexta coisa é sobre ação mínima, e porque nos momentos em que tudo dá errado, a menor ação possível é infinitamente melhor do que a inação total. Existe uma tentação poderosa nos momentos de adversidade intensa de paralisar completamente, de não fazer nada porque não sabe o que fazer, porque o que está disponível parece insignificante diante do tamanho do problema, porque a energia necessária para agir parece não existir. Epicteto ensinava que a paralisação, mesmo que compreensível, mesmo que seja uma resposta humana natural à sobrecarga, é o que prolonga a adversidade mais do que qualquer outra coisa. Não porque a ação imediata vai resolver tudo, mas porque a ação, qualquer ação, muda algo fundamental que a paralisação não consegue mudar: o estado interno. Quando você age, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja apenas dar um passo, fazer uma ligação, escrever uma linha, resolver uma coisa de muitas, algo muda na forma como a adversidade se apresenta internamente. Ela passa de algo que está acontecendo com você para algo com o qual você está lidando. E essa mudança de posição, de passivo para ativo, de objeto da adversidade para sujeito que está respondendo, é o que permite que a clareza comece a retornar. Não toda de uma vez, aos poucos, com cada pequena ação, com cada pequena decisão tomada na direção certa, com cada passo mínimo que demonstra ao seu próprio sistema nervoso que você ainda tem capacidade de agir, que não está completamente à mercê do que aconteceu. A sétima e última coisa que os estoicos sabiam, e com a qual quero encerrar essa conversa, é sobre o que você se torna ao atravessar os momentos difíceis com integridade. Não o que você recupera, não o que você reconstrói do que perdeu, mas o que você se torna que não existia antes. Existe uma versão de você que só pode existir depois de ter atravessado algo difícil de verdade. Uma versão com um tipo específico de clareza sobre o que importa e o que não importa, que só a adversidade real produz. Uma versão com um tipo específico de empatia pela dificuldade alheia, que só quem foi a dificuldade própria consegue ter. Uma versão com um tipo específico de confiança, não a confiança de quem nunca foi testado, mas a confiança de quem foi testado e atravessou, que é a única que não colapsa quando o próximo teste chega. Marco Aurélio era quem era, a referência de sabedoria, equanimidade e caráter que ainda estudamos 2000 anos depois. Não apesar das guerras, das pestes, das traições e das perdas que enfrentou. Por causa delas. Não no sentido de que o sofrimento o tornou melhor automaticamente, mas no sentido de que ele escolheu, em cada adversidade, agir de acordo com seus valores. Escolheu examinar em vez de fugir. Escolheu continuar em vez de ceder. E essa escolha, repetida em cada adversidade, grande ou pequena, foi o que construiu, ao longo de décadas, quem ele era. O mesmo está disponível para você, não como promessa de que a adversidade que está enfrentando vai se resolver facilmente.
como certeza de que quem você se torna ao atravessá-la com integridade é algo que nenhuma circunstância poderá remover depois. É seu, para sempre. Agora vai lá reler o que você escreveu nos comentários no início. Aquela situação difícil que você está enfrentando. Com o que você aprendeu aqui, como você a vê agora. Não de forma diferente a ponto de não doer mais, mas de forma diferente o suficiente para ver que há algo que você pode fazer com ela. Escreve nos comentários o que mudou. E o Manual do Estoicismo, cujo link está na descrição, tem o passo a passo de como aplicar cada um desses ensinamentos nas situações específicas da sua vida. Acessa lá. E antes de fechar, se esse vídeo chegou num lugar real, tem outro aqui no canal que vai continuar essa conversa. Porque atravessar a adversidade é uma coisa, mas construir a independência emocional que faz com que as próximas adversidades te afetem menos, que te mantém inteiro mesmo quando tudo ao redor balança, isso é o próximo nível. E é exatamente o que o vídeo mais recente desse canal ensina. Ele se chama Você Nunca Mais Vai Precisar de Ninguém para Ser Feliz Quando Aprender Isso. Está aqui no canal. Assiste agora. Porque continuar quando tudo dá errado é o começo. Não precisar que tudo dê certo para estar bem é a liberdade. Te vejo lá. Quero voltar à história de Marco Aurélio no acampamento do Danúbio e aprofundar algo que mencionei brevemente, porque é o núcleo de tudo que os estoicos ensinavam sobre a adversidade e que muda completamente a forma como você vê os seus momentos difíceis. Marco Aurélio não estava no Danúbio sofrendo a adversidade passivamente. Ele estava estudando a adversidade, examinando-a, tentando extrair dela cada grama de aprendizado que ela tinha para oferecer. E o que ele registrou naquele período, textos que fazem parte das meditações e que sabemos terem sido escritos durante as campanhas militares, revela algo que é ao mesmo tempo simples e transformador. Ele tratava cada dificuldade como um professor, não como um inimigo, não como algo a ser derrotado, evitado ou superado o mais rápido possível, como algo a ser compreendido. O que está me ensinando sobre mim mesmo? O que está revelando que ainda precisa ser trabalhado? O que está tornando visível o que estava oculto quando as coisas estavam fáceis? Essa postura de estudante diante da adversidade, em vez de vítima da adversidade, produz algo que a postura de vítima nunca consegue. Ela mantém a agência. Quando você é vítima, as coisas acontecem com você e você reage. Quando você é estudante, as coisas acontecem e você aprende. E o aprendizado não muda o evento, mas muda completamente o que você leva do evento. Muda o que sobra depois que a adversidade passa. Muda quem você é quando a situação difícil termina. Pensa nas adversidades que você já atravessou na vida. As que mais te formaram, as que mais mudaram quem você é de forma real e permanente, não foram as situações fáceis, foram as difíceis. Aquelas onde você não sabia como ia atravessar, mas atravessou. Aquelas onde teve que encontrar em si mesmo recursos que não sabia que tinha. Aquelas que exigiram uma versão de você que ainda não existia e que, ao existir para atravessar o que era difícil, ficou. Essa é a promessa real dos momentos difíceis. Não que você vai gostar deles, mas que o que você se torna ao atravessá-los é algo que não poderia ter sido criado de nenhuma outra forma. O fogo não cria o ouro, revela e purifica o que já estava lá. Quero falar sobre algo específico que acontece nos momentos difíceis e que os estoicos identificaram com precisão: a armadilha do isolamento. Quando as coisas dão errado, existe um impulso muito natural de se recolher, de se isolar, de não querer que os outros saibam o que está acontecendo.
Parte disso é legítimo. Há um espaço de processamento que precisa de quietude e que não se beneficia de muita exposição antes que esteja suficientemente elaborado. Mas existe uma versão desse recolhimento que vai além do saudável, que se torna isolamento, que amplifica em vez de processar. Que fica sozinho com os pensamentos em loop, sem nenhuma perspectiva externa que os interrompa. Que trata cada dificuldade como uma vergonha a ser escondida, em vez de como uma experiência humana universal a ser atravessada. Sêneca tinha uma visão muito clara sobre isso, e a expressava através da amizade com Lucílio, que era em si mesma um antídoto para o isolamento. Ele escrevia: "Recede in te ipse quantum potes", retira-te para dentro de ti mesmo tanto quanto possível. Mas adicionava imediatamente: "Cum risversari qui te meliorem acturi sunt", fica com aqueles que te tornarão melhor. As duas instruções juntas, o recolhimento interno e a conexão com quem pode elevar. Não a exposição a quem vai dramatizar, a quem vai amplificar o problema, a quem vai alimentar o espiral de pensamento negativo. Mas a conexão deliberada com quem tem perspectiva, com quem passou por algo similar e atravessou, com quem pode oferecer, não soluções prontas, porque soluções prontas raramente existem, mas presença que estabiliza enquanto você processa. O isolamento total nos momentos difíceis é o que mais prolonga a adversidade desnecessariamente. E a conexão certa, seletiva, deliberada, com as pessoas certas, é o que permite que o processamento aconteça mais rápido e de forma mais completa. Preciso falar sobre algo que é quase impossível de abordar sem ser honesto sobre como é difícil: os momentos em que a adversidade não passa rapidamente. Em que não é uma crise aguda que tem começo, meio e fim claros. Em que a dificuldade é crônica. Uma situação que se arrasta, que não resolve, que pede de você não um esforço intenso e concentrado, mas uma resistência longa e consistente. Doenças crônicas, situações financeiras que levam anos para se reorganizar, relacionamentos difíceis que não podem simplesmente ser removidos da vida, lutos que não têm prazo para terminar, porque cada pessoa luta de forma diferente e em tempo diferente. Para esses tipos de adversidade, os que exigem não o sprint, mas a maratona, os estoicos tinham uma prática específica que chamavam de day by day, viver um dia de cada vez. Não no sentido de evitar pensar no futuro, mas no sentido de não colocar sobre o dia de hoje o peso de todos os dias que ainda virão. Marco Aurélio escreveu algo sobre isso que é ao mesmo tempo simples e profundo. Confina-te ao presente, não ao futuro incerto que sua mente ansiosa constrói com toda a intensidade emocional do presente. Não ao passado que não pode ser desfeito, ao presente. O que posso fazer hoje? O que está disponível agora? O que é possível neste dia específico com as condições que existem hoje? Essa pergunta, repetida a cada dia, respondida com honestidade, transformada em ação mínima possível, é o que permite que a adversidade crônica seja atravessada sem que o peso do todo se torne insuportável. Porque o todo, quando você tenta carregar de uma vez, frequentemente é insuportável. Mas o hoje, quando você o separa do todo e o trata como o único que precisa ser vivido agora, quase sempre é possível. E a soma de dias possíveis, vividos um a um, com a integridade que cada um permitia, produz ao final uma travessia que pareceria impossível se você tivesse tentado vê-la toda de uma vez no começo. Quero encerrar com uma pergunta, não retórica, mas real, que os estoicos faziam diante de qualquer adversidade e que transforma completamente como você a vê. A pergunta é: quem eu quero ser quando isso terminar? Não o que quero ter de volta, não a situação que quero que se restabeleça, mas quem quero ser? Qual versão de mim mesmo quero que emerja do outro lado disso?
Porque você não tem controle total sobre o que acontece. Não tem controle sobre quanto tempo a adversidade vai durar. Não tem controle sobre se o que você perdeu vai voltar. Mas você tem controle sobre quem você vai ser enquanto atravessa. E quem você decide ser durante. Como você trata as pessoas ao seu redor enquanto está sofrendo. Como você mantém ou não seus valores quando a pressão é máxima. O que você escolhe fazer com o que ainda está dentro do seu controle, enquanto o que está fora do seu controle faz o que faz. Isso forma a pessoa que emerge do outro lado. Não de forma abstrata, de forma concreta e verificável. Você vai sair do outro lado dessa adversidade. A questão não é se, é como. E o como é a única escolha que está completamente nas suas mãos. Agora, hoje, nesse dia específico, com as condições que existem. Essa escolha, tomada todos os dias com honestidade e com coragem, é o que os estoicos chamavam de viver bem. Não na ausência de adversidade, na presença dela, com integridade, com continuidade, com a decisão renovada todos os dias de aparecer para o que é difícil e continuar mesmo assim. Isso é o que esse vídeo veio te dizer. Continue, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, porque é exatamente aí, no continuar quando poderia parar, que a versão de você que ainda não existe começa a existir. Existe ainda algo sobre os momentos difíceis que precisa ser dito com honestidade total. A questão da recaída. Porque o processo de atravessar a adversidade não é linear. Não é uma linha reta de ruim para bom, de difícil para fácil, de colapso para reconstrução. É uma linha com subidas e descidas, com dias bons e dias que parecem um retrocesso ao pior momento. E quando esses dias de retrocesso aparecem, quando você pensava que estava melhorando e de repente parece estar de volta ao começo, existe uma segunda armadilha além da adversidade em si, o desespero de achar que nunca vai passar. Os estoicos entendiam isso com clareza, e Marco Aurélio registrou nas meditações exatamente esses momentos. Momentos em que havia regredido em algo que pensava já ter superado, em que havia agido de uma forma que contradisse os princípios que havia se comprometido a viver, em que o progresso que acreditava ter feito parecia ter evaporado, e o que ele fazia nesses momentos não era catastrofizar, não era concluir que era incapaz de mudança, era simplesmente recomeçar, com a mesma instrução que dava a si mesmo em qualquer outro dia. O que posso fazer agora? Não o que deveria ter feito ontem. O que posso fazer agora? Essa capacidade de recomeçar sem drama, de olhar para um retrocesso como o que é, extrair o aprendizado e continuar, é o que os estoicos chamavam de resiliência real. Não a ausência de recaída, a capacidade de retornar depois da recaída, com honestidade e sem autopunição excessiva ao caminho que havia sido escolhido. E essa capacidade, como qualquer outra, se constrói com prática. Cada vez que você recomeça depois de um retrocesso, recomeçar fica um pouco mais natural, um pouco mais rápido, um pouco menos custoso emocionalmente. Até que um dia, sem que você saiba exatamente quando aconteceu, o retrocesso virou apenas um dia difícil. E um dia difícil, você já sabe, é possível de ser atravessado, um dia de cada vez.